Desde já, Pai amado, Pai querido. Senhor, eu te apresento a Ti, Senhor, cada dizimista, Pai, cada ofertante, Pai, da Tua casa, Senhor. Senhor, meu Deus, que ofertaram, Pai, que dizimaram, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando, Pai, 100 vezes mais, Senhor, a vida dos Seus filhos, Senhor. Senhor, derramando, Pai, amado, as Tuas bênçãos, Pai do céu, Senhor. Jesus, repreenda, Pai, o devorador, o vingador, Senhor. Mas sim, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando cada dia mais, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, Pai, se derramar nas Tuas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu Pai. Quero chamar também o irmão Willi para orar por progenitor nesta ano, que eu já com o Daniel. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor novamente. Amém, Jesus. Amada igreja, estenda as tuas mãos para cá. Vamos chamar a presença de Deus nesse lugar. Deus Glória tem uma a Deus. palavra revelada ao coração do teu servo, para mim e para você esta noite. Amém, Deus Jesus. tem uma microcirurgia para fazer. Aleluia. Deus, só que Deus não usa misturi terreno, Ele usa misturi espiritual. Amém, Então, Jesus. o servo do Senhor a ministrar na palavra, procure não se mexer muito. Glória a Deus, Deus seja louvado. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, te peço, Senhor, sobre a vida do teu filho, Senhor, ministra a tua unção, a tua graça, qual o Senhor colocou no coração dele, Senhor. Não nos dê, Senhor, aquilo que nós almejamos, aquilo que o nosso coração quer, Senhor, mas fale conosco, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, segundo o teu querer, Senhor, porque para onde iremos nós, Senhor? Por porventura, Senhor Jesus, os nossos corpos, Senhor, não estão em para uma cova fria, Senhor, por sem a tua palavra, Senhor. Estamos aqui esta noite, Senhor, estamos aqui atrás de alimento, Senhor. Fale conosco, Pai, revela a tua palavra no íntimo, Senhor, oculto, escondido, Senhor, a qual vem nosso espírito vivificar, Pai, a qual vem nossa carne, Senhor, diminuir, que o Senhor venha crescer sobre a vida do teu servo, Senhor. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, Pai. Alimenta-nos, Senhor Jesus, conforme a tua graça esta noite, Pai. Eu agradeço muito Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba o servo do Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a todos os presentes com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém, Jesus. Motivo de muita alegria estar pela primeira vez ministrando aqui juntamente com os irmãos. Já vou deixar meu convite para a próxima vez, né, para poder voltar aqui, cooperar com os irmãos novamente. Antes de tudo, trago a saudação dos meus pastores, pastor Jefferson, pastora Jaci. Congregamos no ministério Jesus Cristo é Coluna de Fogo, que fica ali logo na Roda Velha. Eles não puderam estar presentes, mas eu trago a paz dele comigo. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Antes de mais nada, há 3 anos e meio atrás, mais ou menos, a minha esposa se fez presente aqui nesta casa de oração, que foi bênção na vida dela. Ela levou uma profecia muito forte. Na época, nós estávamos separados e Deus usou uma irmã aqui dentro poderosamente para profetizar na vida dela, que Deus ia operar na minha vida, ia apertar, ia amassar o barro, mas ia ser feita a vontade dele e não era para ela intervir. Deus usou poderosamente esta mulher para falar com ela. Passou-se 1 ano, eu vim para a presença e já tem 2 anos que estamos na presença, caminhando lá na lábia. Glória a Deus. Poder ministrar a santa palavra dele. Todas as vezes é uma honra poder ministrar a palavra de Deus, porque só quem vive o lamaçal do pecado, só quem vive o mundo das drogas, o mundo do alcoolismo, sabe que com as suas próprias forças não sai. Se falar que sai, está mentindo, porque quem tira é somente Deus, é só Deus que pode operar. Verdade. Eu peço que os irmãos já abram a tua Bíblia, sem mais delongas, no livro de Jeremias. A palavra do Senhor já vem se confirmando no momento que eu cheguei aqui nesta igreja. Uma irmã que abriu a Bíblia no livro de Jeremias.
Eu disse, eu já entendi, Jesus, já entendi. A palavra está durante a irmã mandou a mensagem convidando para ministrar, ela só vem se confirmando cada vez mais a palavra. E eu louvo a Deus e glorifico por esta palavra a qual Ele ministrou. A palavra se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. Prometo para os irmãos que eu vou ser breve, não vou tomar muito tempo. Se Deus quiser falar, Ele fala. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser libertar, Ele liberta. Aleluia, Deus. Tem total autoridade sobre esta casa de oração esta noite. Todos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor, e veio a Jeremias, orientando: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com o seu desejo. No 5, então o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro com sua obra de barro? Repita comigo: barro. Barro. Indaga o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis se assentar, só não deixe de glorificar o nome do Senhor. Para entendermos um pouco esta mensagem, é necessário que voltamos um pouco atrás, lá no capítulo 1, quando Jeremias tem o teu chamado. Jeremias, ele é chamado, aleluia, Jesus, por Deus. Jeremias é filho de Uquias, de Anatote, filho de sacerdote. Poderia muito bem cumprir o teu chamado como eu posso dizer, na sequência do teu pai, para ser sacerdote. Porém, quem a Deus escolhe para ser profeta, pode fazer o que for, vai ser profeta, vai ser pregador da palavra. E a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias foi designado ao cargo de profeta para profetizar diante de uma nação. Jeremias então se levanta para fazer o ID de Deus. Jeremias então se levanta e diz: eis, Senhor, eis que eu sou uma criança que não sei nem falar. Jeremias, ele não queria dizer uma criança na questão de idade, mas sim na sua inexperiência com a obra do Senhor, sim na sua inexperiência para fazer aquilo que o Senhor confia em nossas mãos. Da mesma forma somos eu, você, quando adentramos a casa do Senhor, quando chegamos aqui pela primeira vez, nos vemos como Jeremias, porque não sabemos nem falar, não sabemos nem louvar, não sabemos ministrar ainda. Porém, quem Deus chama, é Ele quem capacita, é Ele quem dá um entendimento, a sabedoria da palavra. Aleluia, Jesus. Então a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias é designado a este cargo de profeta, para levar a palavra diante de uma nação que estava corrompida pelo pecado, pelo amor que se esfriou. Jeremias então se levanta e vai levar a palavra diante desta nação, diante deste povo, cujo nome era Judá, que estava se corrompendo, porque no capítulo 2 vai dizer que aquele povo estava se perguntando: aonde está Deus? Aonde está Deus agora? Sendo que quando eles estavam no deserto, Deus enviou uma coluna de fogo para eles suprir as necessidades diante do frio, enviou maná, enviou uma rocha com água para matar a sede deles. E agora este povo, ao qual entrou na terra prometida, estava corrompida pelo pecado, estava corrompido pelo amor que se esfriou pelo próximo, adorando a deuses de Baal, servindo a Deus de pedra, servindo a Deus de pau. Esta é a palavra que diz aqui, não sou eu, é a palavra, porque a palavra ela é verdadeira, ela é eficaz, é mais penetrante do que a espada de alguma de dois gumes, é capaz de penetrar até a alma e a divisão dos ossos e medula. Esta é a palavra do Senhor, é a verdadeira palavra ao qual nós temos que se alimentar. E a palavra vai dizer então que Jeremias vai e profetiza diante deste povo, o povo que só reclamava, um povo que só murmurava, que adorava a deuses de Baal,
O mais interessante que o salmista vai nos dizer no Salmo de número 115, que estes deuses, os deuses pagãos, os deuses de Baal, tem boca, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpam, e nem som algum sai da tua boca. Porém, o livro de Apocalipse vai nos relatar que o nosso Deus, ele tem os olhos como chama de fogo, tem um cabelo branco como a neve, e os teus pés é como um latão reluzente, e da tua boca sai uma espada aguda e afiada, e na tua coxa está escrita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o Deus ao qual eu sirvo e você serve. Não é a Deus de Baal que não pode fazer nada. Não é a Deus de Baal que não pode operar nada. Não é a Deus de Baal que pode somente ficar parado. Aleluia, Jesus. Então Jeremias levanta e leva a profecia diante daquele povo, dizendo que seria entregue na mão da Babilônia, na mão do povo opressor, porque aquele povo já estava se corrompendo. Deus usa Jeremias para associar aquela nação como uma prostituta. Por quê? Porque estava se corrompendo com as nações vizinhas, estava se corrompendo, se prostituindo com as nações vizinhas, e ele não podia, porque era uma terra santa. Deus já tinha tirado aquele povo de uma terra seca e deu uma terra santa para eles, porém eles não deram ouvido para a palavra do Senhor. Aquele povo estava vindo a perecer agora. Porém, eu costumo dizer que desobediência gera consequência. Se você estiver firme no propósito, firme naquilo que Deus tem para a tua vida, Ele vai operar. No mais tardar Ele pode operar. Não pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos. Mas Ele opera, porque um dia Ele disse: eu vou te fazer pregador da palavra. Passou-se 2 anos, eu prego, graças a Deus. É pela misericórdia, é pela graça dEle, porque eu não sou nada. É Ele quem dá a graça, Ele quem dá a sabedoria. E ali Jeremias, ele leva a palavra diante deste povo, então, que estava se corrompendo pelo pecado, adorando a Deus de Baal, matando até os teus próprios filhos, oferecendo em sacrifício para deuses pagãos. Jeremias é levantado então e conhecido como profeta chorão. Por que profeta chorão? Porque de dia ele profetizava: arrependei-vos, arrependa-se, e de noite ele chorava, ajoelhava diante da tua cama, conjecturo eu: ó Senhor, tenha piedade daquele povo, ó Senhor, tenha piedade daquela nação. Jeremias é como eu e você quando estamos orando por alguém que está lá no mundo. A gente leva a palavra para confrontar, mas depois a gente vai lá e ora, pedindo para que Deus trabalhe na vida daquela pessoa. Da mesma forma foi Jeremias, pedindo para que Deus intervisse a favor daquele povo. Porém, o pecado daquela nação era tanta que já subia a narina de Deus, podendo não mais reverter a situação. Deus ainda deu uma oportunidade para que ela viesse a se arrepender. Porém, eles não davam mais ouvido para a voz de Deus. Eles não davam mais ouvido para a voz do profeta, o verdadeiro profeta, o profeta Jeremias, que também escreveu o livro das Lamentações, com as tuas penas encharcadas de lágrimas, diante de um povo que não havia mais arrependimento, que não havia mais amor, que não havia mais nada, não havia mais nada dentro daquele povo, somente a bagunça, somente a desunião, somente o amor que se esfriou. E não é diferente nos dias atuais, não é diferente nos tempos atuais, porque Deus ele sempre avisa, Deus ele sempre usa o profeta, usa o pregador, usa a irmã, usa o irmão, usa qualquer um para dizer: arrependa, porque a hora é chegada, arrependa, porque o juízo irá vir. Não foi diferente daquele tempo, não vai ser diferente hoje também. Deus ele sempre usa o servo dele para trazer o arrependimento, porque melhor é se arrepender do que sofrer o juízo. Hoje ele é teu advogado, amanhã ele pode ser teu juiz. É verdade. É melhor advogar com ele agora e ficar firme nos caminhos dele do que lá na frente ganhar sentença. Imagina a gente chegar naquele dia por causa dos nossos atos de iniquidade, Deus olhar para nós e dizer: lago de fogo. Não queremos isso para nossas vidas. Queremos estar firme no propósito ao qual Deus designou para mim e para você. Se é para pregar, prega, se é para louvar, louve. Mas faça aquilo que Deus confiou em tuas mãos. Não murmure, não reclame, porque quem te levantou foi Deus. Se a gente dizer que a gente saiu das nossas próprias pernas do mundo, a gente não tem força para sair sozinho. É Deus que nos traz, é Deus que nos molda.
Jeremias então começa a levar a mensagem para este povo, trazendo arrependimento, dizendo para eles voltar ao primeiro amor deles. Por muitas das vezes somos eu e você também, que deixa o amor se esfriar. Tem gente que orava na madrugada, não ora mais. Tem gente que louvava diante deste altar, já não louva mais. Tem gente que está com o coração aquebrantado, pensando em parar, pensando em desistir. Porém esquece que é vaso na mão do oleiro. Porém esquece que Deus quer usar ainda aqui nesta terra para proferir a tua palavra, para proferir a tua mensagem, para entoar louvores aqui. Por mais difícil que seja, é mais fácil ter uma comunhão com Cristo, com Deus, do que estar jogado, esquecido no mundo afora. Aleluia, Jesus. E a palavra, ela vem dizendo que Jeremias então começa a levar esta mensagem para o povo. Porém aquele povo não dá mais ouvido. Porém aquele povo já não escuta mais a voz do Senhor. É da mesma forma quando a gente sai da porta para fora e passa diante dos bares, e passa diante de lanchonetes, lugares lotados, todas lotadas, mas as igrejas vazias. Por quê? Porque o povo não quer mais ouvir a voz de Deus. Porque o povo não quer mais ouvir a profecia do Senhor. Porque apontar o dedo na cara e dizer o que Deus tem para falar, ninguém quer. Mas se for para entregar uma chave de carro, uma chave de uma casa, todo mundo quer. É verdade. Mas, como disse o profeta Ageu no capítulo 2, versículo 9, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Todo mundo levanta a mão para receber a profecia, mas quando Jeremias levantou a mão para profetizar diante daquele povo, ninguém aceitou aquela profecia. Ninguém aceitou. É melhor ser como Jeremias do que ser como o Jonas, por exemplo, que fugiu diante da face de Deus. Ele achou que fugiu, né? Porém, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E Deus enviou a consequência para Jonas. É melhor ser como Jeremias, pregar a palavra mesmo que doendo, louvar mesmo que a gente não tenha mais força. Mas porém, se a gente fizer tudo aquilo que Deus confia nas nossas mãos, Ele renova nossas energias ao amanhecer. Porque enquanto você estiver no posicionamento que Deus colocou você, enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, Ele vai operar. Deus. Porque Deus, Ele ainda usa o vaso na terra. Deus tem ainda muito para usar aqui nesta terra, muito vaso. Tem muita profecia ainda para profetizar diante deste povo. Aleluia, Jesus. Então a palavra vai dizer que em Jeremias capítulo 18, levanta-te e desce à casa do oleiro. Eu não sei se Jeremias estava sentado, não sei se Jeremias estava deitado, mas todas as vezes que Deus quer falar com alguém, todas as vezes que Deus quer falar com a pessoa, com a nação, Deus exige o posicionamento da pessoa. Porque você não vai ouvir a voz de Deus de qualquer forma, você não vai ouvir a voz de Deus de qualquer jeito. É necessário se posicionar diante do processo de Deus. É necessário se posicionar porque Deus disse para Abraão: sai da tua terra e lá cumprirei as minhas promessas. Aleluia, é necessário um posicionamento do homem. É necessário um posicionamento. Porque por muitas das vezes a gente vem para ouvir a palavra do Senhor, falar comigo, Deus, mas a verdadeira revelação está de livro fechado lá na porta de casa. Deus. Porque se a gente abrir a Bíblia, orar a Deus e pedir a revelação, Deus fala conosco. Ontem eu ouvi essa ministração e a gente abre a palavra, é uma palavra de confronto. Não é essa aqui que Deus quer falar comigo, não. É sim, por muitas das vezes é sim, só que a gente não quer dar ouvido. A gente quer ouvir aquilo que nos convém. E a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias levanta e desce a casa do oleiro. Jeremias então chega à casa do oleiro e vê que ele estava moldando o barro. Ele estava moldando o barro em cima de uma espécie de roda ali. E eu fui estudar um pouco mais aprofundadamente, entender um pouco sobre barro. E segundo geólogos dizem que há aproximadamente 200 tipos de barro em todo o mundo. E dentre esses 200 tipos de barro, somente 8 pode ser usado para ser vaso. O que eu entendo com isso? Diante de tanta gente que há mundo afora, Deus escolheu cada um de nós a dedo para trazer para a presença e moldar como vaso. Não foi à toa que Deus te escolheu, não foi à toa que Deus te levantou. Aleluia, Jesus. Então a palavra vai dizer que Jeremias desce e vê o oleiro moldando o barro em cima daquelas rodas. O vaso somos nós e o oleiro é Deus.
Verdade, Jesus. Aleluia, Jesus. E para passar pelo processo até virar vaso é um processo muito difícil, porque primeiramente a extração da onde? O barro, tirar o barro, argila em algum lugar que está sujo, que está cheio de pedra, que está cheio de galho, que está cheio de areia. Da mesma forma somos eu e você. Quando Deus foi lá, nos escolheu como barro para ser moldado, Ele vem nos lapidando para tirar o pecado, para tirar a iniquidade, para tirar a imoralidade. Primeiro Deus faz a extração para depois Deus operar diante da nossa vida. E o segundo processo é o curtimento. Deus, após fazer a retirada de tudo aquilo que não convém a Ele, de tudo aquilo que não provém dEle, Ele vai para o curtimento. O que é o curtimento? A espera, é você esperar. E por muitas das vezes a gente não tem a paciência de esperar o processo de Deus. Por muitas das vezes a gente não tem a paciência de esperar aquilo que Deus disse que iria fazer na nossa vida. Porém, Deus não é o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Glória a Deus. Nós sim falamos com Deus, mas Deus Ele não fala com nós. Deus Ele quebra todos os protocolos. Deus quebra tudo aquilo que aos nossos olhos é impossível, mas Ele não quebra princípios bíblicos. Deus não quebra princípios. Se Ele disse que vai fazer na tua vida, Ele vai. Amém. Porém, há um momento determinado para todas as coisas debaixo do céu. Se ainda você está no tempo de espera, somente espere, porque é um tempo. Porque, aleluia, Jesus, imagina se o vaso pular todos os processos, todas as etapas, vai chegar um momento que será, eu posso conjecturar que será colocado o azeite naquele copo ali. Se ele estiver furado embaixo, vai vazar tudo. Da mesma forma somos eu e você. Se não estivermos em forma perfeita para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós, a gente não vai aguentar o processo, vai retroceder, vai voltar para o final da caminhada. Aleluia, Jesus. E depois do tempo de espera, há um tempo de moldagem. Deus Ele vem moldando o vaso da mesma forma que o oleiro molda o barro. Como que é? É de dentro para fora. É onde Deus vai dando a forma para o vaso. É de dentro para fora, moldando o caráter, moldando tudo aquilo que não provém de nós. Porque para o Espírito Santo habitar em nós é necessário tirar todas as obras da carne. E Deus Ele vem trabalhando de dentro para fora, tirando tudo aquilo que não provém de nós, tudo aquilo que não provém dele. Aleluia, Jesus moldando o caráter, o amor, iniquidade, os pecados, tirando tudo aquilo que não provém dele. E após a moldagem, vem a secagem, mais um tempo de espera. Ainda não está pronto para ser vaso, ainda não está pronto para ser usado, mas está no processo. É melhor estar no processo do que estar no lamaçal do pecado. É melhor estar no processo do que estar como um barro pisoteado. É melhor estar no processo do que estar jogado mundo afora. Vem a moldagem vem a secagem após a moldagem. E o barro vai ficar ali aproximadamente 72 horas secando, esperando. Assim é na minha vida e na tua vida. Deus Ele traz para a obra, mas Ele não vai usar de imediato. Deus Ele traz para fazer a obra, mas Ele não vai operar de imediato. Aleluia, Jesus, é necessário um processo, é necessário um tempo para que a gente venha fazer as coisas que Deus colocou em nossas mãos. Aleluia, Jesus. E após a secagem vem o acabamento novamente, seguidamente do esmalte. Ainda o vaso não está pronto para ser usado. Por quê? Porque falta ir para a fornalha agora. É o processo mais doloroso do vaso. É o processo mais doloroso após ele sair do barro até virar vaso. Porque de lá para cá só foi retirado, só foi moldado. E agora onde ele vai entrar? Na fornalha. Imagina uma fornalha entre 800 e 1200 graus para o barro ser moldado ali, para o vaso ser secado. Da mesma forma Deus trabalha na nossa vida. Na hora que Ele vê que você está querendo ficar pronto, Ele vai enviar uma prova. Ele vai enviar um deserto, Ele vai enviar um vale para você. Para quê? Para te moldar. É para te forjar, é para te lapidar. Não é para te matar. É, Jesus. Nós, como cristãos, não somos imunes às coisas do mundo. Não somos imunes àquilo que Satanás lança sobre a nossa vida. Por quê? Porque Jesus Cristo, após Ele ser batizado no Rio Jordão,
ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado. Quem sou eu? Quem somos nós para não ser tentado também? Se não formos tentados, como que vamos ser lapidados? Se não formos tentados, como é que vamos ser usados na presença do Senhor? Aleluia, Jesus. E após então vem a fornalha de fogo ardente ali, mas não é para te matar, é para te fortalecer, é para te forjar na presença do Senhor. Quem é que não lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo ardente? Porém, a Bíblia vai nos relatar que o rei olha e disse: mas eu não joguei 3 lá dentro? Aí o homem dele vai olhar e dizer assim: ó rei, o senhor jogou 3, mas eu vejo um quarto, e o aspecto dele é semelhante ao Filho dos Deuses. Aleluia. Entenda que neste processo, entenda que diante desta prova, diante deste vale, diante deste deserto, Deus está contigo. Ele não te desamparou, nem vai te desamparar. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que seja o processo, Deus está contigo a todo tempo, a todo momento, a todo instante. Deus não se cala. É nós que deixamos de buscar a Deus. Por muitas das vezes a gente esquece do primeiro amor, de orar na madrugada, de louvar, de buscar mais, das campanhas. A gente esquece de fazer as campanhas. A consagração, não, hoje não dá, deixa para amanhã. O jejum, não, já está muito em cima. Hoje é domingo, tem um churrasquinho, não, deixa para o jejum para amanhã. Por muitas das vezes é nós que afastamos a presença de Deus de perto de nós. Deus, ele está a todo momento, a todo tempo, com a tua mão por cima de nós. Não é Deus que tira a mão, somos nós que saímos debaixo da presença, somos nós que saímos debaixo da mão de Deus. Por muitas das vezes ele até quer entregar algo para nós, mas a gente não tem nada para entregar para ele. É, Deus. Porque o culto não é só para receber, é também para entregar. Entregar o que? Louvor, entregar adoração, o teu melhor glória, o teu melhor aleluia. É entregar para Deus. E por muitas das vezes a gente não consegue ouvir o não de Deus. Porém, se a gente for analisar o contexto bíblico, a Bíblia já começa com não. Por que com não? Porque Deus disse para Adão: não comerás do fruto. Deus disse não para o homem de mais paciência do Antigo Testamento: só vou falar com você quando esta prova acabar. Deus disse não para o segundo coração de Deus, Davi: não vou apartar a espada da tua casa por causa do teu adultério. Deus disse não para o verbo que se fez carne: não vou apartar o cálice de ti. Deus disse não para o maior missionário e plantador da igreja do Novo Testamento: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus disse não para tanto homens, profeta da Bíblia, grande no Novo e no Antigo Testamento. Quem somos nós para ouvir o não de Deus? É necessário um posicionamento, igual eu mencionei uns minutos atrás. Se posicionar para fazer aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Se posicionar para que Deus opere nas nossas vidas. E foi desta forma, Deus levou Jeremias até a casa do oleiro para mostrar que se aquela nação se arrependesse, se aquela nação voltasse ao teu primeiro amor, se aquela nação voltasse às práticas de Deus, Deus iria fazer da mesma forma que o oleiro fez com o barro, moldar novamente, até virar um vaso. Porque Deus, ele não quer a maldade de ninguém. O ser humano sim, porque o amor de muitos se esfria, a iniquidade vem, a imoralidade, o pecado. Mas Deus, ele opera, irmãos. Deus, ele ainda opera. Amém. Porque, aleluia, Jesus, ele queria mostrar para aquela nação que estava corrompida que ele podia fazer novamente ela voltar ao primeiro amor. Porém, quando estamos com a visão espiritual tampada, quando estamos com os ouvidos tampados, a gente não quer dar ouvido à voz de Deus. Nós não queremos enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida. É quando Satanás vai lançando seta, é quando Satanás vai lançando palavras ao contrário, dizendo que é melhor retroceder. Por que pregar se você não ganha nada com isso? Para que louvar se você está passando a mesma peleja de sempre? Para que continuar no ministério se você não está progredindo? Porém, o teu galardão maior será lá no céu.
Aquilo que Deus tem para você será lá no céu. Não que Ele não possa te abençoar aqui, mas a nossa maior recompensa será lá no céu. Deus, Ele quer entregar algo para você, porém é necessário posicionamento. Se posicione mais para aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Se for preciso descer, desça mais. Se for preciso orar, ore mais. Ore às 3, ore às 2, ore às meia-noite. Abra uma campanha de 3 dias, uma semana. Mas ore, porque Satanás ele está todo o tempo de redor. Ele espera só uma brechinha para adentrar. Já Jesus Cristo não. Ele está batendo na porta, esperando você deixar ele entrar. Satanás não, ele só espera uma brechinha. E na hora que você dá a brecha, ele entra arrebentando tudo. Um dia eu dei essa brecha. Ele acabou com o meu casamento, quase ceifou a minha vida. Fui parar num UPA, fui parar entre a vida e a morte. Ali eu tive que clamar, gritar, suplicar a Deus para que Ele me trouxesse em vida de novo, para que eu viesse a ver meus filhos crescer. Amém, Jesus. E Deus é misericordioso. Deus Ele me trouxe de volta. E eu tenho muito temor de retroceder. Em momento nenhum peço retroceder. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que seja as pedradas, levante, eu prefiro estar firme e focado nas coisas de Deus. Porque só eu sei, só Deus sabe de onde Ele foi que me tirou. E jamais eu quero voltar para lá. E da mesma forma foi com essa nação. Deus Ele não queria destruir essa nação. Deus Ele não queria o mal dessa nação. Porém essa nação já estava corrompida. Da mesma forma que Deus levantou Jonas para profetizar diante de Nínive para o arrependimento, Jonas não queria, porque sabia que Deus era misericordioso. Sabia que Deus ia trazer misericórdia. Porém a Bíblia vai nos relatar que 100, 150 anos depois, Deus levantou outro profeta, o profeta Naum. Agora não era mais para profetizar arrependei-vos, agora era para profetizar que haveria destruição. Por quê? Porque o povo já não havia mais como retornar para o primeiro amor, porque o povo já não haveria mais como retornar para as práticas de Deus. E Deus, através da vida de Naum, enviou destruição diante de Nínive. Deus destruiu uma cidade inteirinha, onde a Bíblia nos relata que os muros eram de 30 metros de altura, 60 metros de largura, onde passeavam as carruagens em volta. Uma cidade muito bonita, nós olhando nas Escrituras Sagradas. Porém, isso não impediu que Deus viesse a destruição sobre ela. Eu não estou entendendo o contexto da mensagem, o que é que Deus tem para falar, mas uma coisa eu sei: se você é vaso, somente permaneça naquilo que o Deus tem para você. O processo está doloroso, mas não vai te matar. O processo está difícil, mas não é para fazer você retroceder. É para te forjar, é para te lapidar, é para te usar aqui nessa terra. Não retroceda, porque vaso quebrado não dá para ser usado. Talvez você olhe e fale: mas eu não sei pregar, eu não sei louvar. Mas com o tempo Deus capacita. É Deus quem dá o entendimento e a sabedoria. Nós não somos nada. Somente Deus pode fazer através de nossas vidas. Porque todas as vezes que eu vou ministrar, eu falo para Deus: Deus, eu não posso nada, quem pode é o Senhor. Eu não faço nada, quem faz é o Senhor. Verdade, Jesus. Porque a gente lê a Bíblia aqui 20, 30 capítulos e memorizar tudo isso aqui a gente não consegue. Mas com jejum, com consagração, com campanha, a gente consegue. Por quê? Porque Deus Ele vê o sacrifício do teu filho e opera diante do teu sacrifício. O que é que nós temos entregado para Deus, para que Deus Ele venha entregar para nós? É difícil o processo, meus irmãos, é complicado, mas fica firme no processo que Deus tem para a tua vida, porque Deus Ele ainda vai usar vasos e vasos aqui nesta casa. Amém. Muitas das vezes a gente olha e diz que não tem ninguém notando nós, mas o oleiro está lá de cima, notando cada um de nós. É difícil, mas retroceder para nós que somos cristãos não é uma opção. Retroceder para o lamaçal do pecado, para fora desta porta, para o mundo afora, não é uma opção. A opção é permanecer naquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Amém. É difícil o processo, mas aguenta as pedradas, aguenta as pancadas. Porque quem vai operar na tua vida é Deus. A palavra diz em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá?
O homem não pode intervir, a mão do homem não pode parar aquilo que Deus tem para a tua vida. É difícil, mas se a gente voltar uns capítulos atrás, ele vai dizer para este mesmo povo: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergerão. E quando andares pelo fogo, eles não te queimarão. Deus usou o profeta Isaías para falar diante desta mesma nação. Por quê? Porque aquela nação ainda estava diante do propósito de Deus. E agora Deus levanta Jeremias para profetizar contra aquela nação, por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da imoralidade. Eu não sei o que você tem vivenciado, eu não sei a forma que você adentrou aqui esta noite, a maneira que você se chegou aqui, mas eu espero que você saia daqui entendendo o propósito de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, porque é necessário passar o processo, por mais difícil que seja. É necessário viver o processo, por mais difícil que seja. Se a gente pular as etapas, a gente retrocede. Se a gente retroceder, a gente retarda as bênçãos que Deus tem para nós. É difícil, meus irmãos, não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Se a gente for olhar as Escrituras Sagradas, profetas, homens de Deus foram decapitados, enterrados, de cabeça para baixo, crucificado. Não vai ser fácil uma caminhada com Cristo. Não vai ser fácil ter uma morada no céu. Mas tem que ficar firme no propósito que Deus tem para você, para o propósito que tem para mim e para a sua vida. Permaneça no propósito, permaneça no processo. Permaneça para que Deus venha moldar o vaso que você vai ser de excelência. Somente permaneça naquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Esta mensagem que eu venho trazendo para os irmãos na noite de hoje, aquilo que eu não soube me expressar, que os irmãos venham estar meditando na palavra. É difícil para a gente poder ministrar. Há um certo temor, há uma certa tremedeira, mas Deus é quem dá a graça, Deus é quem dá a misericórdia. Quando eu fui convidado para ministrar, eu achei que não daria, porque a gente está numa campanha de 30 dias ali na igreja, tanto é que a gente orou para poder vir antes. Mas graças a Deus o nosso pastor nos liberou para poder estar ministrando a santa palavra dele. E hoje, para a honra e glória do Senhor, meu pastor está ministrando numa igreja, o obreiro está em outra, eu estou aqui, e assim consecutivamente cada um está numa igreja ministrando a palavra de Deus. Aleluia. Aqueles que eram olhados como improvável pela sociedade, aquele que a medicina disse que não tinha mais vida, aquele que o homem disse que era projeto falido, está fazendo o ID do Senhor, está ministrando, está louvando. Então confie que você pode ser usado, confie no teu potencial. Somente fique firme no processo, somente fique firme para viver o propósito de Deus. Para Deus nada é impossível. Lucas 1,37 nos relata isso, porque para Deus nada é impossível. O que para mim era impossível, para Deus não era nada. Eu vou deixar um breve testemunho a respeito disso. Eu dei início ao meu processo de habilitação em 2020 e de lá para cá eu não tive mais condições financeiras para poder dar continuidade, e cada ano que se passava ia diminuindo. Foi na época da pandemia que eu dei início, no mês de março, onde estava o auge da pandemia, e de lá para cá eu não consegui mais fazer mais nada. Porém, Deus prometeu sobre a minha vida que Ele iria fazer algo grande na minha vida, e eu confiei, eu esperei no propósito do Senhor. Nas minhas orações eu não dizia: Deus, visita aquele propósito lá, visita aquele sonho, aquele processo. Não, eu entregava tudo nas mãos do Senhor. Se for da vontade do Senhor fazer, o Senhor faz. E para quem está iniciando ou para quem pensa em fazer, hoje em dia você tem só um ano para fazer o processo de habilitação. Porém, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E já vai fazer 5 anos que eu dei início no meu processo, e ele ainda estava aberto. O porquê eu não sei, mas é Deus. E através da vida do meu empregador, meu patrão, ele disse: eu vou pagar a tua habilitação. Em questão de 15 dias, o improvável habilitado. Amém. Mas todas as vezes que eu ia fazer a prova, todas as vezes que eu ia fazer algo, eu ia em jejum, eu orava, eu me consagrava. Por quê? Porque Deus prometeu, mas Ele quer algo de mim também.
Então não vai achando que aquilo que você tem sonhado, não vai achando que aquilo que você tem um projeto em tuas mãos, não acha que é impossível. É impossível aos nossos olhos carnais, mas se a gente olhar com os olhos espirituais, a gente consegue passar, a gente consegue chegar aonde a gente almeja, desde que o nosso sonho seja o mesmo de Deus, aquilo que a gente quer para nós seja o mesmo que Deus também quer. Não pense que é impossível, não pense que é difícil. Se mantenha firme no propósito, se mantenha firme no processo de Deus, que o mais Ele fará. Eu venho deixando essa palavra aqui para os irmãos para meditação, aquilo que eu não soube explicar, que os irmãos venham a meditar nela. E aqui eu agradeço a oportunidade e as palmas que louvam e glorificam o nome do Senhor.